Então, eu sou suspeita para falar porque a minha família é húngara. Eu Ah, não convivo na sabia. comunidade húngara. Eu fui criada com os valores húngaros. E eu quero aqui, em nome de toda a comunidade húngara, agradecer muito ao Thales Faria por esse repúdio veemente à xenofobia, por esse repúdio veemente a você associar um povo ao seu governante. Então, todo brasileiro é o Bolsonaro? É isso? O cara que é lulista, ele é o Bolsonaro? E assim, o que a gente está achando engraçado na comunidade dessa reportagem é falarem do acolhimento, porque a dureza do húngaro no tratamento é uma coisa até folclórica. Dá um exemplo a vocês. A gente não fala para uma criança que o desenho dela tá bom só porque ela fez um desenho. Você só diz que tá bom se tá bom. Se não tá bom, você é o pai, você tem a função de educar e você fala: esse desenho está ruim. Eu quase fui massacrada na escola uma vez que eu falei isso para meu filho, mas meu filho hoje desenha bem. É uma outra lógica de cultura. Nisso que estão falando que, por exemplo, o cara de extrema direita conversa bem, o outro que é de esquerda conversa. Por quê? A, essa coisa mais liberal de você não se meter na vida do outro, o não se meter na vida do outro, se meter na sua família só, e mesmo na sua família, não tem essa coisa da falta de privacidade. Você não sai se metendo na vida do outro se não é convidado. Então, assim, eu acho que a diferença cultural é muito grande. E uma coisa que cumpre informar é o seguinte: o Orbán não é o mais radical. O mais radical é o Tudo bem? partido Jobbik. O partido Jobbik é o mais radical. O Orbán era, vamos dizer, um bolsonarismo atenuado, que acabou ganhando. Existe uma outra diferença muito grande cultural, que é o seguinte: você se vitimizar é uma coisa muito vergonhosa na cultura húngara. Então, você não vai ver as pessoas falando que estão sendo oprimidas, mesmo quando estão. Elas lutam muito. Uns 2 meses atrás, um amigo meu, que é um intelectual húngaro, aqui da Federal de São Paulo, estava lá numa passeata LGBT, que eles iam fazer o Dia do Orgulho Gay de qualquer jeito. Porque, assim, lá tem o Orbán, ele joga a polícia, ele joga não sei o quê, vai ter quem está contra e esse povo vai para a rua. Então, falou que estava a polícia já toda paramentada, ele, a 5 minutos do início da passeata, não tinha ninguém. A juventude se organizou. Eles estavam todos escondidos, saíram, fizeram 15 minutos de passeata, foram embora, a polícia não pegou. Então, assim, é uma cultura diferente também de desafio ao poder estabelecido. O Orbán, é claro que quer fechar mais, tem coisas horrorosas de outdoor de extrema-direita, com ideias arcaicas que não tinham mais lugar naquele país há muito tempo. Pessoas falando isso, pregando isso. Esse Job tinha no Parlamento Europeu um deputado antissemita, e agora ele quer se viabilizar como alternativa ao Orbán. O Orbán está numa situação complicadíssima lá, porque ele acabou de dar indulto para um caso de pedofilia. Tá uma discussão assim que para ele está muito ruim ali. Mas o que a gente vê é um país que está na União Europeia. Então ele vai na linha fina, porque determinadas coisas que ele quer fazer, se ele fizer, ele sai da União Europeia. Se ele sair da União Europeia, com o fim do livre trânsito e a questão econômica, ele não volta para o poder nunca mais. Então, o que a gente vê é esta linha fina. Ele tem um determinado controle de fora. Ele sobe ao poder junto com o Erdogan na Rússia. E o Erdogan fez a mesma coisa de recrudescer o regime, de ficar mais autoritário, mas não tem um controle da União Europeia como a Hungria tem. Eu acho que é bem importante isso, a gente separar o que é um povo do que são os seus governantes transitórios. E eu quero aqui deixar lembrado que o maior exemplo de combate ao antissemitismo e ao neonazismo no mundo é a Alemanha, que é o povo que produziu essa teoria maléfica. Então, julgar um povo pelos seus governantes é uma coisa cruel e que a gente vê todo extremista político fazer aqui no Brasil e que não pode ser normalizado. Não, muito importante sua fala, Madá. Isso aqui, no caso, é um recorte de uma reportagem realmente que trouxe, mas muito importante, principalmente em termos de discussões tão inflamadas, a gente fazer essa separação em tudo quanto é caso, né? No caso, o Urbano representando a Hungria, questões envolvendo aí o Hamas não representando a Palestina, também com Netanyahu, Bolsonaro aqui antigamente
no Brasil. Muito importante esse destaque que você traz aqui para a gente.